Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, nesta sessão de vídeos onde nós estamos fazendo um estudo sobre a volta para o primeiro amor. E no vídeo passado nós já revelamos para você que o primeiro amor é o mandamento, a guarda dos mandamentos de Deus, né? Todos os mandamentos foram resumidos em dois. Primeiro, ama a Deus e respeita todos os mandamentos referentes a Deus, e o segundo, amar ao próximo, respeitar todos os mandamentos referentes ao próximo. E nós não vamos ficar só nessa palavra simples, embora distraída da Bíblia, nós vamos nos aprofundar, tá? Talvez você não esteja muito convencido disso, e eu não quero te convencer, eu quero te trazer o estudo e também te mostrar um meio de você estudar a Bíblia e que Deus fale com você, ok? Muito bem. Agora, nós vamos começar a tratar do assunto sobre o domingo. Alguns vídeos, né, se Deus nos permitir, vamos estar abordando esse assunto. Por quê? Porque a igreja, ela guarda o domingo e não o sábado. Mas por quê? Tem muita gente, eu já conversei com pastores, né? Pastores muito conhecidos da gente, que nós conversamos, e eles falam, é porque é domingo, é o dia que todo mundo... Não é isso. Que é porque é o dia que mais todo mundo que mais se guarda, que mais as pessoas descansam, que é o costume. Não, a questão é muito além disso. A questão é que Deus deu um sinal, e isso também provavelmente vamos tratar lá na frente, tá ok? Temos muito material, muita substância aí para a gente estar trabalhando isso daí, para você entender com profundidade. Como os vídeos são curtos, então eu vou, como diz o judeu, meado, pouco a pouco a gente vai tratando de cada assunto. E hoje eu quero falar para você, vamos quebrar alguns paradigmas aí. Por quê? Por que a igreja guarda o domingo hoje? Por quê? Porque no passado, quando Roma estava perdendo o poder bélico, ele passou a ter o poder religioso. E com isso ele queimava vivo quem guardasse o sábado, porque eles queriam esquecer tudo que o judeu tinha. Eles queriam esquecer tudo, por quê? Porque eles queriam ser eles o controle da religião. O judeu conhecia a Torá, eles não conheciam nada de Torá, e muitos eram... Constantino, que abriu as portas lá para o povo com interesse também, né, histórico, aí, interesse de se livrar e de ganhar uma guerra, ele abriu as portas ali para acolher a igreja, ali, entre aspas, porém ele era analfabeto. Tá? Então, conhecer as escrituras sagradas era algo exclusivo, ali, praticamente exclusivo ao judeu. Muito bem, perdão. O que acontece então? Então, nesse tempo aí, diante dessa situação, o que aconteceu? Eles quiseram apagar, olha, esqueça tudo do judaísmo, que nós é que conhecemos a Bíblia. Conhecia nada, né? Mas aí eles começam a juntar ali os livros, né, do Novo Testamento, que chamam de Novo Testamento, e que é o relato, é o ensinamento de Jesus, né? O melhor judeu, o judeu mais exemplar que existiu na face da terra, Jesus, e então eles começam a querer a ser o centro, porque a Bíblia fala que de Sião vem a Torá, e eles falam, não, é de Roma. Aí eles começam a ser o centro, e nisso eles começam a apagar as memórias, apagar o hebraico, apagar todas as memórias. E aí, então... como que foi apagado muito disso? Com um banho de sangue, porque quem quisesse guardar o primeiro amor, guardar os mandamentos de Deus, eram esses que você já sabe, né? O que se tornaram mártires, foram queimados vivos porque guardavam sábado, porque celebravam uma Páscoa, que chamam de Páscoa judaica, né? Mas é uma Páscoa bíblica. Mas enfim, e aí nós vamos então abordar alguns assuntos. E o primeiro que eu quero abordar é esse aqui, que fala, a Bíblia só fala de sábado, e nós vamos, se Deus permitir, ter muita coisa legal para a gente mostrar para você, os discípulos, no sábado, ok? Mas eles falam, não mudou nada. E aí, uma das poucas vezes que se fala em primeiro dia da semana, eles usam para dizer que é aí justificar a troca do sábado para o domingo, mas isso não existe, isso é antibíblico, ok? E aí eu vou te apresentar esse primeiro versículo aqui que eu quero mostrar para você,
que é quando eles falam que houve a Santa Ceia no domingo. Olha só, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, aí ele já fala, pronto, era a Santa Ceia. Primeiro dia da semana, partir do pão, Santa Ceia. É isso que eles falam. Vamos ler a Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão, Paulo, que deveria seguir no dia imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até a meia-noite. Paulo estava pregando e ele ia viajar no dia seguinte. Que dia que Paulo ia viajar? Ele ia viajar tão logo amanhecesse o domingo. Paulo não faria uma viagem no sábado porque ele guardava o Shabat. Nós vamos ver isso depois também, se Deus permitir. E então ele ia viajar no dia imediato. O calendário judaico, ele é assim, quando escurece 6 horas da tarde, mais ou menos para nós aqui, né? 6 horas da tarde, escureceu. Pronto, mudou o dia. Então, por exemplo, quando começa o Shabat para nós? Sexta-feira, 6 da tarde. Quando a gente transmite uma live às 8, né? Também, né? Um pouco depois. Então, sempre é assim. Então, o dia começa quando escurece e termina quando escurece. Os dias vão trocando por volta das 6 da tarde. Então, Paulo estava ali. Nesse horário, era um sábado, e ele passou o sábado todo ali, e estava terminando o sábado, entrando no domingo, que é a nossa sexta-feira, nosso sábado, 7 da noite, 6, 7 da noite é no nosso calendário, seria ali o primeiro dia da semana. Para o romano, só meia-noite, mas para o judeu já era domingo, ok? E aí, diz assim, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até a meia-noite, que aí sim seria o domingo para os romanos. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E aí vem a questão que nós não precisamos abrir. O jovem chamado Eutico cai da janela, morre, Paulo ressuscita ele e tal. Isso aí a gente vai ter que pular essa parte aqui, né? Não vamos adentrar. Então essa é a questão aqui. Primeiro dia da semana, estando reunidos a fim de partir do pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, os pastores dizem, esse é o do culto dominical, é o do culto... Mentira. Mentira e falta, mas sem querer, né? É uma falta de conhecimento. Aí tudo bem, não quiseram buscar o conhecimento. Por quê? Porque era uma Havdalah. O que é uma Havdalah? Uma Havdalah é um culto que o judeu, sexta-feira à noite, o judeu e quem guarda o Shabat, nós, graças a Deus, Baruch Hashem, sexta-feira, quando anoitece, nós já começamos, celebramos o Shabat com um jantar, e nós ficamos 24 horas sem trabalhar, só estudando a Bíblia, assistindo um seriado. Cada um tem uma forma, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente não compra e não vende, não negocia. Mas a gente assiste estudos, acompanha, faz estudos e também assiste alguma coisinha, algum Netflix, enfim, alguma coisa saudáveis, né? Boas de se assistir. Muito bem, então, esse é um costume. Então, quando termina, quando vai terminar, aí amanhece 10 da manhã, a gente acompanha o serviço da Torá, ou um culto, não tem problema, ok? Assiste um culto ou um serviço da Torá no sábado às 10 da manhã, que aí já é sábado, tanto para um quanto para outro, tanto para o judeu quanto para o gentil. E quando começa a escurecer de novo, quando vai dar 6 horas da tarde do sábado, já termina o Shabat e começa o primeiro dia da semana. Paulo, aí os judeus têm por costume fazer cultos. Tem uns que faz toda semana, tem uns que faz uma por mês. Fazer o culto de Havdalah, o encerramento do Shabat. Agradece a Deus por fazer parte dessa separação. Ok? E é por isso que o cristão não entende isso. Ele fala, é o primeiro dia da semana, o culto dominical. Não, é de um culto de encerramento do Shabat. E aí, eu trouxe para você uma Bíblia em português, porém hebraica, tá? Para estar compartilhando com você, para você entender um pouquinho melhor. Veja aqui o que diz aqui, ó. É a mesma passagem, só que nós temos aqui o texto. Olha como começa aqui, ó, versículo 7, tá? No Motzai Shabbat,
no Motzai Shabbat, quando estávamos reunidos para partir do pão, Shaul, Paulo, dirigiu-lhes a palavra. Pelo fato de que iria viajar no dia seguinte, no domingo, falou continuamente até a meia-noite. Havia muitas lamparinas acesas no aposento do andar superior, em que nos reuníamos. E um jovem chamado Eutico, aí começa a história do Eutico. Então, aqui está dizendo que era o quê? Era o Motzai Shabbat. O que é o Motzai Shabbat? É o encerramento do Shabbat. E você pode ver na Bíblia, chamada Bíblia Cristã, que também é mencionado aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho por trás de plano de fundo o texto no grego, tá? Porque o Novo Testamento, prioritariamente aqui está em grego. Ó, né, em preposição, denotando uma posição fixa de lugar, num tempo, né, um determinado tempo. Primeiro, que aí é o que? É mia, né, no tempo. Qual o tempo? O primeiro, né? O primeiro, era o primeiro, realmente, estava começando o primeiro dia da semana. Dia da semana. Essa semana, ele já é Shabaton, ou Sabaton, de origem hebraica, Shabat. Está ligado ao Shabat, o sétimo dia de cada semana. Ok? Então, era o primeiro dia dos 7 dias da semana, era o final do Shabat que estava acontecendo. E aí os pastores dizem, o culto dominical foi... Isso, ainda que fosse domingo, que o culto não tivesse começado no sábado, que ele começou no sábado e terminou à meia-noite. Sábado, sei lá, 4, 5, 6 horas da tarde, e foi terminar à meia-noite, que Paulo pregou até a meia-noite. Ainda que fosse no domingo, não justifica. Não justifica que tenha trocado o dia do Senhor tenha sido trocado. Isso não existe na Bíblia. Mas não era. Era uma Havdalah. O que o pastor que prega, ele deveria ter no mínimo? Estudar. Procurar conhecer o hebraico, procurar conhecer o grego, procurar pelo menos um dicionário e procurar entender usos e costumes para entender como que eu vou. Eu sou descendente de Abraão. Se eu sou descendente de Abraão, eu tenho que conhecer Abraão. Isso é coisa que os filhos de Abraão conhecem. Motzai Shabbat. Então, existe sim essa questão de falta de interesse. E aí entra aquelas pregações que as pessoas ficam inventando. Não conhece a lei de Deus. É mais fácil anular a lei de Deus, dizer que a lei foi anulada, do que efetivamente estudar. Se Deus nos permitir, nós vamos entrar nesses assuntos aí, tá? A maldição da lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, essas coisas todas, tá? A gente tem planos de estudar isso e mostrar para você na Bíblia o que cada coisa significa, ok? No próximo vídeo eu tenho aqui, né, algo muito interessante que também é outro versículo, outro dos poucos versículos que querem usar para dizer que os mandamentos foram abolidos, que o sábado foi trocado pelo domingo. Existe uma outra passagem que é muito utilizada para isso. E nós vamos, então, mais uma vez Paulo está no meio, né? Sempre usando Paulo, né? Mas aqui ele nem teve culpa, né? Mas a gente vai estudar então no próximo. Eu te convido para assistir o próximo vídeo, que está bastante interessante, que eu até acho engraçado. Porque se nesse tema a passagem que é utilizada justificasse a troca do sábado pelo domingo, eu diria que aquela igreja seria a primeira, os primeiros crentes desigrejados da história. Ok? Por quê? Porque quando os teólogos leem, eles pulam um trechinho da Bíblia. Eles ignoram, eles até leem, mas leem assim, deixa disfarçado ali uma questão para dizer, olha, é domingo. Só que aí eles passam por cima, passam um borrão por cima de uma informação importante. E se a gente for levar a ferro e fogo como eles, poderíamos dizer, olha, é o primeiro povo que abandonou a igreja para viver como desigrejado.
Então, eu aguardo você no próximo vídeo.